Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais uma série de debates aqui em parceria com o pessoal da M Prado e agora para trazer para vocês um debate sobre comunicação digital para gestores. Junto conosco está Luiz Gustavo, jornalista da Rede Record, o Carlão, da Public, e José Luiz Tejon, professor e comentarista da Jovem Pan. Então, para começar aqui, eu gostaria que cada um se apresentasse. Por favor, Luiz Gustavo, faça a sua apresentação aí para os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Ei, pessoal, prazer estar aqui. Eu sou jornalista há 34 anos, tive 22 anos na TV Globo, estou há 12 na TV Record, faço as reportagens lá para o Jornal da Record, Domingo Espetacular, e também sou advogado atuante na área civil. Uau, muito bem. Carlão, bastante conhecido aí no meio da pecuária aí também, e amigo aí nosso aí de vários eventos. Faça a sua apresentação, por favor. Bom, eu também sou jornalista, mas eu sempre brinco que o importante é ter saúde, né? E eu estudei lá na PUC na turma de 1988, sou técnico agrícola e gosto mesmo de comunicação, eu gosto de me comunicar e é um grande prazer estar aqui nesse debate com esses figuras tão eminentes aí da comunicação, o Luiz e o Tejon. Aliás, eu acho que tem algum erro aí, né? Porque me chamar, porque essa turma aí é da prateleira de cima. Eu estou numa prateleira muito inferior a essa turma toda aí. Imagina, que isso. Todos nós aqui, cada um com a sua especificidade, tem a somar aí, trazer aí uma ajuda aí aos nossos internautas, aos nossos empresários nesse momento difícil aí de pandemia, onde a gente está tentando descobrir como é que faz, né, para se comunicar melhor, como é que a gente faz para aproveitar melhor aí essas possibilidades, né, no digital e em todos os jeitos novos de comunicação. Bom, José Luiz Tejon, por favor, presente-se. Alô, Tejon, está me ouvindo? Bom, o Tejon tivemos uma dificuldade ali de comunicação com o Tejon. A gente começa aqui falando aqui com o Luiz Gustavo e com o Carlão, claro, trazendo essa ideia aí do tema proposto aí pela M Prado Consultoria, né, uma parceria aí que está fazendo conosco aí no Notícias Agrícolas, que é comunicação para gestores, né? Comunicação digital para gestores. Então, a gente vive aí num momento de pandemia, onde a comunicação se tornou mais limitada, onde a gente não tem aí a possibilidade mais de estar tete a tete com as pessoas, né? Não tem condições de olhar olho no olho e a comunicação se tornou totalmente digital. Na experiência de vocês, né, o que pode se ensinar para esses gestores? O que vocês têm feito no dia a dia de vocês para transformação na comunicação? Começo aí com o Luiz Gustavo. Qual é a sua experiência, Luiz Gustavo? O que você viu? Qual é a modificação que você viu e que pode trazer aí para nós nessa comunicação digital aí? Daniel, o que eu percebi, o que eu venho falando com os meus colegas todos os dias, é que nós estamos nos reinventando. Eu acho que essa pandemia, ao colocar muitos dos nossos trabalhadores em casa, eu, por exemplo, sou que eu estou de home office, porque eu tenho asma, sou do grupo de risco. Então, eu tive que me reinventar, tive que me adequar a esses tempos modernos que estamos vivendo. E o que eu percebo é o seguinte, por exemplo, muitos dos nossos deslocamentos, especialmente na cidade grande, eu moro em Belo Horizonte, o trânsito é caótico em toda a nossa região metropolitana, e eu vivencio isso também quando vou gravar no Rio, São Paulo, Brasília. Brasília até que nem tanto, mas os gargalos no trânsito são muito comuns na América Latina. E o que eu percebo é o seguinte, nessa moda de reinventar, a gente acabou descobrindo caminhos pelo meio online que são fabulosos e, no meu ponto de vista, vão se tornar irreversíveis. Eu acho que os veículos de comunicação vão parar para mensurar até que ponto você vale a pena, por exemplo,
você promover o deslocamento de uma equipe de reportagem de televisão, e aí eu estou falando de carro, motorista, câmera, repórter, 3, 4 pessoas dentro de um carro, para você gravar uma entrevista a 30, 40 quilômetros de distância, a depender do trânsito você vai gastar 1 hora e meia, de algo que você pode fazer pelo menos por exemplo, pelo sistema que nós estamos usando aqui para fazermos esse nosso encontro virtual. O que eu estou concluindo é que muitas das nossas reuniões antes presenciais podem ou poderiam ter sido substituídas e talvez possam vir a ser substituídas por um mero e-mail. O que significa que precisamos, o que significa que precisamos aprender com esta pandemia, que a tecnologia é uma grande aliada do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho feito todas as minhas reportagens de casa. Não posso sair, então e vocês têm visto na televisão que muitos dos colegas, inclusive de outras emissoras, estão trabalhando do mesmo jeito. Eu comprei um microfoninho para mim, um Shure, que se quiser eu mostro aqui. Uhum. Ali eu baixei um aplicativo do próprio microfone, da própria empresa fabricante do microfone, e daqui de casa eu faço os meus textos, eu faço as minhas entrevistas pelos aplicativos, pelos sistemas, pelas plataformas disponíveis, que nos dão uma qualidade tão boa quanto a dos nossos equipamentos de televisão, e gravo os meus textos de casa em segundos, eu coloco no WhatsApp, o editor lá na televisão já baixa, já edita e põe no ar, com uma qualidade profissional. Então eu acho que o momento que o empresariado tem vivido é um momento de reflexão, porque a comunicação, no meu modesto ver, sempre moveu o mundo, né? Sim. Se a gente for pegar o ponto de vista histórico, você vai ver que a comunicação fez grandes homens, e alguns deles até com pouco estudo, se tornarem pessoas de extrema relevância para a humanidade, porque tinham o dom da palavra, né? Então eu acho que para o empresário o momento é esse também, para a gente que é comunicador, para o empresário, a sociedade no mundo inteiro está reclusa, refletindo sobre o que está acontecendo e sobre como vai ser o nosso mundo depois dessa pandemia. O que vai acontecer com a nossa comunicação depois da pandemia. Eu acho que nós estamos reinventando um jeito muito particular de trabalhar, que tem sido muito benéfico, porque impacta para o empresariado em redução de custo e em eficiência, porque hoje em dia a grande moeda dos tempos modernos chama-se tempo, né? Então, quanto mais você economiza em deslocamentos desnecessários, em encontros presenciais que podem ser facilmente substituídos por uma reunião virtual, isso é mais ganho para a empresa. Uma forma de você ganhar mais é você gastar menos. Muito bem, legal. Carlão, a gente já tinha conversado um pouquinho antes aqui de entrar no ar, dizer que home office para você já é uma coisa já usual, né? Você já trabalha de casa há muito tempo, né? Essa é uma coisa, um jeito de você se comunicar que você já usava há um bom tempo, né? Então, qual é a sua experiência que você pode trazer aqui para o nosso público, para o empresariado? Como é que é essa maneira nova de se comunicar de casa e digitalmente? Bom, a gente já trabalha em home office desde 2012, mas o que é completamente fora da curva agora foi que esta história e essa quarentena e esse corona nos colocou todo mundo na mesma página, né? Então, colocou todos os meus clientes na mesma página. Agora, olha só, do ponto de vista do meu trabalho, em home office era modo de dizer, né? Na verdade, dos 30 dias do mês, eu passava 20 viajando, ou 25, dependendo do mês. E o que a gente descobriu? Eu acabei descobrindo que eu poderia fazer as coberturas que eu fazia, as entrevistas que eu fazia, mesmo estando em casa. E isso me faz refletir o seguinte: eu não sei se eu quero que a minha vida volte a ser como era antes. Eu não sei se eu tenho mais vontade de viajar 20 ou 25 dias por mês. Talvez eu diminua bastante essa minha vontade de estar andando aí. Uma boa parte desse trabalho pode ser feita aqui em casa. Eu acho que isso trouxe uma série de coisas que eu
desconhecia, né? Eu vou te falar, eu desconhecia como era ficar em casa todos os dias, eu desconhecia como é que era fazer uma caminhada com o meu cachorro de manhã cedo, eu desconhecia como era trabalhar no escritório a 50 metros da minha sala, enfim, tudo isso trouxe uma possibilidade nova, né? Um mundo novo. Tanto que a gente, nesse período de pandemia, nós inauguramos um programa diário, um programa que era semanal virou um programa diário e inauguramos um outro programa semanal. Enfim, a gente está completamente acelerado. E o que eu vejo é que as empresas têm que pensar que a vida segue e a vida é agora. Não dá para ficar pensando assim, não, quando voltar ao normal. Não, você tem que pensar em faturamento, você tem que pensar em vendas, você tem que pensar tudo isso já agora. A vida continua como se só de uma outra forma, né? Eu acho que é um aprendizado gigantesco e eu acho que, na verdade, o mundo já estava mudando. Não é que a mudança... O que eu acho é que o coronavírus só fez acelerar um processo que já vinha acontecendo há muito tempo, né? E ele simplesmente deu uma acelerada. Eu vou contar uma historinha rápida. Eu, uma vez aqui, tinha feito um dia de campo aqui. Eu fiz um dia de campo aqui no meu sítio e estava em obra, tudo cheio de gente, trabalhadores, tinha uns 50 pedreiro, marceneiro, gente trabalhando e limpeza para preparar. E, de repente, cara, veio uma chuva, mas uma chuva, e parou tudo o que eu estava acontecendo. Então, de certa forma, a natureza dizendo o seguinte: escuta, espera um pouquinho, Carlão, menos. Quem manda nessa história sou eu. Então, acho que esse negócio que aconteceu foi um pouquinho isso, menos um pouco. Eu acho que é para a gente parar e refletir um pouquinho. Maravilha, legal. Tejon, apresente-se aí aos nossos internautas, se é que tem algum internauta que não conheça aí você e a sua capacidade. E aí diga para a gente também como é que se vira, como é que o empresariado, como é que a gente pode se virar nesses momentos aí de pandemia para fazer uma melhor comunicação. Bom, primeiro, prazer estar aí com você. Dá um abração no João também, tá? Obrigado. Aí o Marcelo, lá da EMP, o Luiz, aí o Carlão. E, bom, eu fui diretor da Jato, da Grosseries, 15 anos de Jornal do Estado de São Paulo, e acabei sempre estudando e sendo convocado pelo agro para ser um estudioso do agro. Hoje dou aula na França, de agribusiness, enfim. Atividade também de comentário lá do agro na Jovem Pan. Temos a Biomarketing, uma agência especializada no agro. Membro de conselhos, enfim. Uma atividade que acabou sendo muito rica dentro do agronegócio, né? Esse mundo da comunicação, a gente tem que entender uma coisa: ele nunca foi ou. Nunca na história da humanidade você falou ou isso ou aquilo no mundo das mídias. Foi sempre e. Né? O pessoal acreditava no início que a televisão ia matar o teatro, que o rádio ia matar aquilo, que o jornal ia acabar com tudo, depois que a internet ia acabar com o papel. A gente vê um mundo de e, muito mais do que o mundo de ou. Então é muito importante a gente compreender isso. Esse mundo digital, ele facilita, como nós estamos aqui agora num encontro, que para fazer sem ele, a gente teria que ter se deslocado, etc. Talvez fosse até inviável, né? Sim. Então tem muita coisa fácil. No mundo da tecnologia, voltado à mecanização, é extraordinário. Você passa a ver coisas que você jamais iria ver, como um agricultor. Você vê nanodetalhes. Conversava ontem com o pessoal da Suíça, tem 2 satélites sobrevoando o mundo, e esses satélites conseguem analisar se numa plantação de cana o determinado pezinho não cresceu ou cresceu. Você passa a ver falhas através do satélite. Então, tem um mundo aí digital, como na medicina, né? Como na medicina robótica. É um campo
extraordinário. Mas o que a gente nunca pode esquecer é o que o reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, o doutor Zé Carlos, quando nós estávamos lá falando sobre mundo digital, uma coisa sensacional que ele disse: João, cuidado, entre o 0 e o 1 existe o infinito. Entre o 0 e o 0,00001 existe o infinito. Entre o algoritmo X e o algoritmo X' existe o infinito. E esse campo do infinito é o analógico. Portanto, este mundo que exporta os nossos nervos e as nossas possibilidades mentais a um campo planetário, não se esqueça, entre eles existe o analógico, existe aquilo que é a compreensão e o pensamento humano. E eu não tenho dúvida que, terminando aí a Covid-19, nós vamos ter festa de gente se pegando, se abraçando e se beijando de monte. Por quê? Porque o ser humano é mamífero, não é réptil. Os asteroides acabaram com o dinossauro. O dinossauro é réptil. O ser humano é mamífero. Portanto, isto tudo nos ajuda, mas cuidado. Nos estudos que a gente já fez, no uso de gestão de tecnologia, por exemplo, à distância, para a área de vendas, se o gestor não sabe usar a ferramenta, ele inferniza, ele idiotiza, ele destrói o vendedor, enchendo o saco dele a cada instante, a cada minuto, passando suas angústias, seu nervosismo e infernizando a vida, por exemplo, de vendedores. Então, o pessoal da Salesforce, que é uma organização que mexe com isso há algum tempo já, tem assim: nós precisamos educar os gestores a saber usar corretamente e com parcimônia esse acesso online. Caso contrário, ele não deixa o cara vender. O cara não tem tempo para vender. O cara está sempre respondendo a angústias do chefe e do gestor. Então, maravilhoso o mundo. Porém, vai ter que educar a galera a ter um comportamento muito inteligente e humano para usar essa coisa toda aí. Legal. Aí, em conversa com o Marcelo, lá da M Prado, ele disse que fez uma pesquisa entre líderes e gestores, dizendo que 90% desses líderes e gestores consideram que se comunicam muito mal com os seus parceiros e com os seus clientes. Né? Então, aí a gente parte para uma comunicação digital. Como é que isso vai piorar? Você acha que o digital ajuda o gestor a se comunicar melhor? Ou ele vai ter que se adaptar? Né? Essa adaptação, essa busca por adaptação, pode fazer com que ele se comunique melhor? João. Olha, essa pesquisa do Marcelo é muito importante. Se 90% dos executivos têm uma autocrítica de que se comunicam mal, não é porque você tem um instrumento digital na mão que você vai se comunicar melhor. Então, vem bem junto a essa coisa da educação para a comunicação. Porque você passa a ter um instrumento que você acessa diuturnamente, que você acessa conforme você é incomodado a qualquer instante. Se você não souber usar isso, imagine um camarada que é grosso, é um cavalo. Sim. E ele passa a ter aí o contato com toda a equipe imediatamente para dar coice. Quando não tinha o digital, ele só conseguia dar coice presencial. Então, imagina o cara dando coices digitais. Imagina o nego falando palavrões digitais. Imagina o cara sendo uma égua digital. Você já pensou que inferno que é? Né? Então, a educação para a comunicação, ela não está nesse aspecto aqui dessa ferramentazinha. Está em educação de berço. Está em carisma. Ou você aprende a desenvolver carisma, ou você será uma pessoa que não vai chegar ao cérebro pelo coração humano. Agora, com o meio digital, se você tiver assessoria, gente do lado, que te ajude, que te oriente, que te mostre métricas do que você está fazendo, o quanto você está usando, como você está usando, pode ser um instrumento educador diário, pode ser útil. Mas, novamente, vai depender da sua cabeça humana. Carisma é coisa que se desenvolve ao longo da vida e você pode aprender, desde que você compreenda. E aqui eu quero dar um exemplo. Eu trabalhei com o velho Sunji Nishimura. Não sei se o Carlão conheceu o velho Nishimura. Chegou a conhecer, fundador da Jaca. Eu tive essa honra também. Japonês bravo.
Não sei se você conheceu ele. Ele era bravo, ele era um homem técnico agrícola japonês. Ele não era um exemplo da diplomacia. Porém, quando você conversava com ele, e ele entendia que você estava falando uma coisa que era importante, ele baixava a cabeça e punha a mão na orelha. Esse ato de te ouvir é um ato carismático, simplesmente espetacular. Então, o carisma é algo que, através do coração, chegamos ao cérebro das pessoas. Esse instrumento digital, ele pode melhorar a sua comunicação dependendo do seu talento carismático, ou ele pode ser, uma máquina de dar coices ao tempo inteiro em todo o mundo. E aí você vai ficar o quê? Isolado e somente com funcionários que são puxa-saco e bajulador. Sim. Porque o bajulador é o que vai aguentar isso todo dia. Mas de você ter os líderes reconhecendo que eles se comunicam mal, já é um bom passo, né? Já mostra que existe uma possibilidade para mudar, para melhorar. E aí você tem aí várias lives como essa que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Várias pessoas tentando se comunicar e mostrando uma necessidade maior de se comunicar, e você existe aí vários conteúdos à disposição. Então, você acha que de repente o meio digital vai possibilitar, né, vai dar mais acesso a essa possibilidade de melhoria? Eu diria, inicialmente, faça um curso de teatro, porque já tem gente fazendo curso de teatro através do celular e da internet. Porque o teatro é a forma de você desenvolver a sua competência humana. Você é uma mídia, e o teatro é aquilo que te prepara como corpo, como mente, né, como introspecção, como uma mídia que é o ser humano, para o processo de comunicação. Então, eu diria, a dica é fazer um curso de teatro. E existem alguns teatrólogos, não podendo sair de casa, já oferecendo isso aí pelo celular. E aí, Carlão, o que você acha, hein? Se você já reconhecer que existe uma necessidade de comunicação, já é um bom passo para absorver todas as possibilidades aí que o mundo digital tem trazido aí ultimamente? Eu acho que a grande reflexão, pelo menos que eu tento fazer, e uma coisa que esse tempo todo em casa, eu falo que eu nunca fiquei tanto tempo comigo mesmo do que nesse período agora. E é uma coisa bastante difícil você ficar com você mesmo, né? Você percebe o tanto de melhorias que você precisa fazer, e uma historinha que é aquela história do autoconhecimento, né? Você não pode mudar nada se você não mudar primeiro você, né? Você não pode ser líder de nada se você não conseguir mudar você mesmo. Eu acho que esse é o desafio maior de todos, é admitir isso. Eu que preciso mudar, porque tem aquela história de que comunicação, basicamente, não é aquilo que eu falo, né? Comunicação é o que o outro está entendendo daquilo que eu estou falando. Perfeito. Então, acho que esse é uma reflexão que eu tenho tido todo santo dia aqui, pensando para onde eu vou me levar. E eu sempre falo o seguinte: o cara que acorda, geralmente o Carlão que levanta às 7 da manhã ou às 6 da manhã, o Carlão, ele pode ir melhorando ao longo do dia ou ele pode ir piorando também, depende das circunstâncias. A gente muda para melhor ou para pior a cada período do dia, né? Depende depende do impacto que você tem, né? Eu tenho visto também que se a gente ficar bastante tempo, por exemplo, nas nossas chamadas redes sociais, a gente tem uma tendência a ter um dia mais desagradável. Eu acho que a gente precisa ficar mais na companhia de bons livros, na companhia de... Ontem eu fiz uma experiência de assistir umas entrevistas. Eu assisti o Roda Viva com o Paulo Francis, de 1994, assisti um Roda Viva com Roberto Campos, de 1997,
e é uma coisa inacreditável você ver o Roberto Campos falando da necessidade de privatizações e tanta coisa importante que o Brasil tinha que ter feito há mais de 20 anos atrás e até hoje não foi feito. Então, eu estou preferindo, na verdade, usar esse tempo para me conhecer melhor e me conhecer através de busca de conhecimento, de busca de aprendizado, que eu acho que esse é o caminho para a gente, inclusive, ficar equilibrado do ponto de vista mental. Legal, eu acho que esse exemplo seu também, acho que parece que está sendo uma coisa muito geral, né? As pessoas percebendo as suas limitações, não, os gestores percebendo suas limitações de comunicação, não só com os seus, com seus parceiros, mas com seus clientes. Então, e a necessidade de ir melhorando e buscando novas soluções, novas opções. É isso que a gente tem, que você tem visto também, né? Você tem passado por isso. Eu acho que é um exemplo que tem para a maioria do empresariado por aí, não é? Olha, esse período agora, um pouco antes, eu acho que talvez nada é por acaso, mas eu fui adotado no final do ano passado por um cãozinho, um vira-latinha maravilhoso, chamado Totó, e esse vira-lata já me deu inúmeras lições e eu aprendo todos os dias com ele e é maravilhoso. Então, acho que isso, por exemplo, eu tenho 54 anos e só fui descobrir isso agora, com 54 anos, é que eu fui descobrir o poder de um vira-lata. E essa quarentena fez eu ficar com esse vira-lata praticamente um bom período aí do meu dia e tem ensinado muito. Legal, obrigado. Luiz Gustavo, nós temos nos comunicado mais e melhor ou só mais? O que você acha? Daniel, eu acho o seguinte, o Carlão foi muito feliz aí, porque comunicação realmente não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Pois é. A gente precisa entender que o mundo atual em que vivemos é composto pelos nativos digitais e pelos migrantes digitais que somos nós. Quem aqui tem filhos sabe que os nossos filhos manuseiam as tecnologias infinitamente melhor do que a gente, que já nasceram nesse universo, né? E o que eu vejo aqui fazendo contraponto nessa proposta de freios e contrapesos aqui do nosso diálogo, eu vou te dar uma visão como jornalista. Eu não sei mensurar a quantidade, por exemplo, de releases que eu recebo. E eu vou te dizer, 99,9% eu passo direto. E eu sei como é a vida do lado de lá do comunicador, que é o assessor de imprensa, que são as pessoas que preparam os gestores para falar conosco com a mídia, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala dos 2 satélites suíços que foram mencionados aqui, que estão vistoriando as lavouras, a gente precisa entender que a tecnologia relativizou todos os direitos até então tidos como absolutos, que esses mesmos satélites vão ver também a nossa casa, ver também a nossa empresa. Então, mas nós temos uma Constituição Federal de 5 de outubro de 88 que fala em garantir a privacidade, que foi inquestionavelmente relativizada em virtude da tecnologia. Hoje nós podemos dizer o seguinte, nós estamos vendo com uma rapidez absurda a ascensão e queda de muita gente que achava que entendia de internet, que achava que entendia de comunicação, porque nós estamos falando de 2 ferramentas muito poderosas, a arte de você falar, que está implicitamente ligada à arte de convencer, com a perspectiva da comunicação, que te coloca em contato em qualquer lugar do mundo em fração de segundos. Talvez o mundo nunca tenha parado para imaginar que o celular fosse ser tão rápido a nossa primeira tela. Que um dia já foi o cinema, como foi falado aqui, que um dia já foi o rádio, que um dia já foi a televisão, e hoje é o celular, que eventualmente a gente usa para falar. Mas como também já foi dito aqui, e todos nós somos uma mídia pessoal. E o que a gente tem visto aqui? Eu vou te ser sincero que eu tenho 52 anos, tem situações que eu tenho testemunhado que eu falo assim, gente, mas eu fui num evento outro dia lá que tinha um aglomerado de jovens, aquela confusão, pessoas querendo fotos, mas quem é que está aí que está provocando esse alvoroço? Ah, é um youtuber.
que é algo dessa geração, Sim. que nós, da época mais antiga, digamos assim, né, a gente não vivenciou. Nossos ídolos eram outros, né? A gente vive hoje num país onde todo mundo sabe quem são os ministros do STF e ninguém sabe a escalação da seleção brasileira. Na Sim. nossa época era o contrário. Sim, sim. Então, qual é o desafio do comunicador hoje, e aí incluindo o gestor? Porque eu posso pressupor que o gestor é um migrante digital, é uma pessoa que está vindo do analógico para tentar interagir com o digital. O desafio do novo gestor é ele entender a linguagem que se fala na internet e usar a internet em benefício da organização. E esse é um exercício muito difícil, porque ele exige algo que nos está sendo imposto, que nem todos estão dispostos a pagar o preço, que se chama reaprender. Todos nós que somos migrantes digitais, nós temos o desafio de reaprender. Reaprender a linguagem da internet, reaprender a forma de comunicação. Nós éramos na televisão, por exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar em televisão 34 anos atrás, a gente vivia a era push. O editor-chefe escolhia o que ele entendia de um ponto de vista subjetivo, de uma análise implicitamente pessoal. Ele determinava qual que seria o espelho, o que seria exibido naquele dia, baseado apenas numa subjetividade pessoal. Hoje não. Hoje a gente vive a era pull. Você vai lá e você extrai da internet, você puxa da internet aquilo que você quer assistir. E os editores, e consequentemente todos os jornalistas, assim como os radialistas, viraram reféns da guerra da audiência. Aquilo que dá mais audiência, necessariamente você dedica mais espaço, e aquilo que dá menos audiência, comprovadamente, por meio de uma aferição simultânea, você desidrata. Porque o que está por trás de tudo isso? É a necessidade de manter o telespectador hoje com os olhos fixados num aparelho de televisão que está competindo diretamente com a primeira tela, que é o celular. Então, você está falando de um tema aqui, por exemplo, você está assistindo a televisão, mas você está de olho no WhatsApp. E todos nós hoje, queiramos ou não, estamos cada vez mais dependentes e, por que não dizer, viciados em tecnologia, né? Raras são as famílias em que as pessoas não dormem com o celular conectado para carregar na cabeceira, em que você acorda que antes de você escovar os dentes, você vai ver suas mensagens, né? Então, esse momento de reflexão é entender como os gestores vão se preparar, e aí eu acho que carece de uma profunda ajuda profissional de pessoas que dominam essas novas ferramentas para que essa comunicação se torne mais eficiente. Então, você vê, por exemplo, hoje, ações na internet, algumas vezes, tão eficazes quanto veículos de massa, né? Isso é em detrimento da expansão da internet. E só não é mais porque, infelizmente, nem todos os brasileiros têm acesso a uma internet de qualidade, né? Mas, para você ter uma ideia do que eu estou falando do avanço da tecnologia, no nosso Brasil nós temos mais celulares do que brasileiros. Então, é preciso saber usar essa ferramenta, né? Assim como foi, por exemplo, independentemente e saber se adaptar a essas tecnologias, né? Nós vivemos recentemente na história lá o escândalo da Cambridge Analytica lá, que, segundo consta, teria influenciado na eleição do Trump, né? Com o uso de dados extraídos do Facebook. Então você imagina o poder de fogo que se tornou a internet. Então nós estamos, e aí eu estou falando nós no sentido plural mesmo, a sociedade cada vez mais precisa se adaptar para viver no mundo virtual. Ainda que o analógico, como foi muito bem colocado aqui, ele é extremamente pessoal, né? Porque além do carisma para ser um grande comunicador, como já foi dito, a pessoa também precisa ter a humildade para querer aprender esses novos tempos. Legal. Aí, somando aí as informações que nós já passamos aqui, né, corroborando um pouco o que o Tejon falou, né? Nós não vivemos na comunicação de um ou outro, mas de um e outro, né? Nós viemos aí da onda dos YouTubers, né? Onde você transformou cada um na sua própria mídia, né? Na sua própria TV, né? E agora nós temos a rede social transformando cada um como uma opinião, certo? Cada opinião vale, né? Já valia antes, mas agora ela tem muito mais força, né? Isso muda. Isso traz uma diferença
na comunicação? Essa preocupação muda? Eu acho... Como é que a rede social vai interferir no empresariado, no jeito que o gestor vai olhar não só os seus funcionários, mas também os seus clientes? Sabe o que eu acho que está carecendo no mundo hoje? Educação digital. As empresas precisam implementar de uma forma urgente treinamentos para ensinar, para mostrar para os colaboradores e gestores os riscos e benefícios das mídias digitais. Nós temos vários exemplos de ascensões e quedas, num passado não muito distante, de pessoas que talvez pecaram não porque fizeram algo que era absurdamente inadequado, é porque não estavam educadas devidamente para viver o momento de rede social, né? E aí vou citar só por alguns exemplos que me vêm à mente aqui. Nós temos o caso daquela Miss lá do, salvo engano, de Mato Grosso, que debochou lá de um entregador do Uber Eats. Nós temos o caso daquele MC lá nos Estados Unidos, que também zombou de uma moça com um visual diferenciado lá na Disney. Nós temos o caso da Copa do Mundo, daqueles funcionários lá que tiraram sarro com uma russa, com uma moça lá da Rússia. Então, tudo isso está mostrando? Essas pessoas, existe um negócio no direito que é chamado de dolo, né? O dolo nada mais é do que o dever, é a culpa consciente de um dever pré-existente. Então, você sabe que você não deve, não é moralmente aceito, não é aconselhável que se faça, mas você faz com o intuito de subestimar a eventual consequência. E quando você dá publicidade, a internet tem esse aspecto perverso. A internet é igual a palavra lançada, ela não tem jeito de retroagir. Quando você lança algo um gesto intempestivo na internet, seja por meio de uma escrita, seja por meio de uma fala, seja por meio de um vídeo, muito dificilmente você vai conseguir fazer voltar no tempo, você vai conseguir apagar essas pegadas digitais. Aquilo vai ficar para o resto da vida. Então as pessoas hoje, muitas estão tendo os currículos manchados por falta de educação digital, né? A gente vive uma discussão grande, por exemplo, sobre a exposição de crianças na internet, sobre palavrões na internet, sobre cenas de nudez na internet, sobre cenas, ainda que em posição erótica, de pessoas que amanhã talvez, elas não têm nem noção de que amanhã talvez o que acontece hoje pode custar muito caro. E eu vou te dizer pelo seguinte, você quer ver uma coisa que a gente sempre incentiva e gosta de divulgar, que são os programas de compliance, né, que passa hoje pela questão da internet. Eu vou lhe perguntar aí, desafiar o nosso querido Marcelo Prado, quantas pessoas hoje, quantas empresas, quantos gestores hoje efetivamente implementaram ou estão discutindo compliance digital dentro das corporações, né? O que pode, o que não pode, o que deve ser falado, se pode falar da empresa, se não pode, o que é lícito ou o que não é moralmente aceito, né? São discussões que a sociedade atual nos impõe essa reflexão, porque o que se faz hoje na internet é para sempre, né? Fica ali sua marca registrada e amanhã, no futuro, isso pode te custar muito caro, né? Carlão, essa opinião instantânea, né? Você tem aí as mídias sociais trazendo aí uma avalanche, né, de opiniões instantâneas. Isso assusta o empresariado? Você acha que dificulta o empresariado na hora de se comunicar? Ele fica muito receoso na hora de se comunicar, temeroso dessa comunicação instantânea? Ou você acha que você saber quem é que está lá na outra ponta, você conhecer realmente quem está lá na outra ponta, facilita essa comunicação? Eu acho que hoje não existe ninguém, nenhum empresário, alguém que tenha uma empresa, seja ela do que for, que possa desconsiderar o uso da internet e o uso de redes sociais para comunicação. Então, acho que é um dado. É como o Tejão falou, é um mundo novo que chegou e se soma ao mundo que está por aí, se soma à televisão, se soma ao rádio, se soma ao jornal, se soma ao outdoor, se soma a tudo que está aí e com uma possibilidade de métrica muito grande, né? Ou seja, você pode medir
aferir resultado quase que instantaneamente, né? Eu publico meus vídeos e no dia seguinte eu já sei quantos likes, quantos dislikes, eu já sei quantas pessoas curtiram, quantas pessoas visualizaram, quanto tempo cada pessoa visualizou, ou seja, uma ferramenta bastante robusta de comunicação. Não se pode abrir mão disso. E é uma... Enfim, usar isso mal ou bem, usar isso para o mal ou para o bem, aí é uma questão de educação, questão do ser humano, né? Eu acho que sempre existiu gente... outro dia estavam falando como é que a gente combate fake news e não sei o quê. Eu acho que sempre é o seguinte, é o dilema entre verdade e mentira, ou seja, verdade e mentira sempre existiu e sempre vai existir. O que a gente precisa fazer é continuar buscando identificar isso, né? exatamente. Continuar trabalhando nisso, e sempre vai ter. A verdade e a mentira sempre existirão. Tá, legal. João, o empresariado precisa ainda aprender muito ainda a trabalhar com o digital, e o digital vai conseguir substituir a presença pessoal, né? Você conseguir olhar ter o olho no olho, né? Conversar pessoalmente com um representante, com o seu funcionário ou com o seu cliente. O digital vai substituir isso? O Luiz abordou bem a educação. A educação é tudo, né? E o Carlão também. Então, é uma educação. A educação, aliás, tem gente que reclama muito da China, olha só a China. Eu dou aula, né, na Europa e tenho alunos chineses. Não existe aluno tão bom quanto o chinês. Me desculpe os outros. Eles são absolutamente focados. E uma coisa incrível que eles têm um respeito pelo professor. Dá um exemplo, eu vinha no corredor e vinham vindo 5 alunos chineses. Eles se perfilaram na parede para que eu passasse e abaixaram a cabeça, professor. Ou seja, é um negócio assim. Então, educação. Então não adianta reclamar da China. Tem uns negócios lá, aluno chinês, me desculpe, ele dá de 10-0. Aí no dia de receber diploma, estava a mãe e os pais deles, eles falam com os professores como se estivessem falando assim com Deus. Então, a educação, né? Precisamos resgatar essa coisa importante do professor, e o professor também vai ter que aprender agora a se virar do ponto de vista de semipresencial. Eu acho que esse é o grande caminho, é o caminho semipresencial. Fizemos um trabalho agora com a FIA, o UOL Eduque, né, uma organização que o UOL criou para distribuição de conteúdo de educação, num estilo semipresencial. É um estúdio, o professor se sente como se estivesse numa sala de aula, ali tem 10, 12, 20 alunos, digamos assim, pessoas, e aquilo é gravado e transmitido para 20 mil pessoas. É muito interessante, então há uma interação, e tem momentos em que você interage online, e tem alguns momentos nobres em que você vai encontrar os alunos presencialmente. No nosso campo do agro, a Altec, uma companhia na área de nutrição americana, tinha um evento nos Estados Unidos agora em junho, agora em maio, iríamos para lá todos, cancelou, obviamente, e transformaram esse evento num evento digital. Previsão de pessoas no evento, fisicamente falando lá, 3 mil pessoas. Você sabe quantas pessoas estão hoje participando desse evento? 200 mil no mundo. É um negócio pirado, um negócio maluco. Agora, como é que eles criaram? Eles não me colocaram como um dos conferencistas assim, em frente aqui ao computador, ou somente como está ali o Carlão, o celular, porque isso aqui limita, caramba. Eles fizeram um estúdio, né, colocaram lá 20 pessoas, faz de conta que você está falando para 3 mil, né? Estúdio bonito, você liga lá o computador, você fala como se você estivesse lá. E aí isso é transmitido com uma dose consideravelmente maior de poder, né? Mas as colocações feitas aqui pelos nossos colegas
são preciosos. Eu gostei muito dessa da educação, porque ela me lembra a felicidade, a sorte que eu tive participando no MIT, lá em Boston, pelo Estadão, no Media Lab. Participei de um encontro de Nicolas Negroponte com Humberto Eco. Humberto Eco, escritor, né, Nome da Rosa. O Humberto e o Nicolas, que era, à época, o símbolo da internet e das redes. E era um debate entre os dois. E uma coisa fascinante, né? Naquele debate, é quando o Humberto falou: o mundo da internet é espetacular. Eu consigo hoje, em 30 minutos, pesquisar coisas da vida de Cristóvão Colombo, que anos atrás levariam 1 ano, 2 anos. Eu teria que andar atrás de bibliotecas e tal. Eu consigo pesquisar em 30 minutos. Agora, nós temos que educar, a palavra educação que surgiu aqui intensamente. Nós temos que educar a juventude, ele falava, porque você pode se transformar de alguém que não entra na profundidade da rede. Você só surfa a superfície. E ele usou um termo: nós teremos uma geração de lumpens digitais. Lumpen, quer dizer, é aquilo que fica em volta, em volta, em volta, em volta, em volta, e você não mergulha na profundidade. Então, é fantástico o mundo digital se você for educado a mergulhar na profundidade. Também surgiu aqui, acho que o Luiz falou, sobre o compliance. Meu Deus! Olha só, essa encrenca toda lá da reunião do dia 22 de abril, ali, gravado, o celular que guardou o que o cara faz, o que o cara não faz, ou seja, o compliance, meu caro Luiz e Carlão, tomaram uma proporção brutal. E você mencionou aí o exemplo, né, de você olha para o lado e diz uma impropriedade, né? Aquilo te tira o emprego. Verdade. Porque aquilo te custa uma causa. Então, eu dirigindo gente, tive grandes equipes também nas minhas experiências no Estado, eu ainda me lembro, erros, você vem uma mensagem de um cliente num e-mail, te dando uma bronca, reclamando, e a gerente manda para o diretor, mas esquece de tirar o cliente que mandou do título. E ele recebe de volta: esse cliente é uma besta, é um imbecil, olha o que ele está fazendo. O cuidado, e amigos, aprender a escrever. Sim. Tá certo? O pessoal tem que aprender a escrever, aprender a falar. Então, nós temos uma oportunidade de ouro, de aprendizado, se olharmos isto como um instrumento que nos provoca a aprender. Agora, o que mudou no mundo de hoje para o mundo de 30, 20 anos atrás? Velocidade. Velocidade, velocidade, velocidade. É pique, é pique, é pique. Não adianta. A crise não vai levar mais 10 anos. A crise é diária, a crise de hoje, a crise da semana. Então, velocidade. Então, tem que fazer isso em altíssima velocidade. E aí, eu gostaria até de dizer uma outra coisa, antes de passar aqui a palavra: a importância que você tem que ter de empatia. Você vai se comunicar com segmentos diferentes, com pessoas que são diferentes, com pessoas que têm crenças diferentes. Sim. Então, você tem que... E no mundo digital, você passa a fazer isso com gente, se você é um executivo, você passa a fazer isso com clientes do mundo inteiro, você passa a fazer isso com gestores da tua empresa do mundo inteiro. Você passa uma atividade de relacionamento com o consumidor final, você passa a fazer isso com pessoas com valores diferentes. Então, religião, palavra de religião, palavra de política, você tem que tomar um cuidado, você tem que ter uma empatia muito grande de se relacionar com pessoas diferentes. Então, isto vai nos levar, eu creio que é uma coisa muito positiva desse mundo, pelo lado positivo, vai nos obrigar a aprender a lidar com diferentes. Você tem que aprender a lidar com os diferentes. Caso contrário, você fica um cara que se comunica só com o seu grupinho, e aí você perde a possibilidade da comunicação universal. Nos levará à comunicação universal, eu espero que seja o bom lado disso. O lado negativo é a galera, né? Tem aqui, aliás, uma frasezinha do Woody Allen, que ele falou: os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. Então, a gente tem que... Como você bem disse, Carlão, essa ferramenta, ela serve para o mal e para o bem. Agora, educação, educação, educação acho que é a chave dessa questão.
Talvez trazer um pouco do ensinamento do próprio agro, né, para dentro dessa comunicação dos empresariados, né, da adaptação do agro e mostrar que, né, as possibilidades de crescer, as possibilidades de melhorar e que aquele que não serve está fora, né? No agro, aquele que não se adapta, não evolui e não melhora está fora. Eu acho que nesse momento essa nova comunicação está trazendo isso, né? O empresariado que não se adaptar, não aprender a usar esse novo método de comunicação também está fora, né? Aqueles que souberem fazer melhor vão se destacar. Sabe por quê, Daniel? Só complementando o que o Tijon falou muito bem. Sim. Aí, por exemplo, tem um aspecto de maturidade muito intensa nessa relação nova que está surgindo. Porque uma das maiores dificuldades dos internautas mais assíduos é lidar com o hater, chamado hater, né? Sim. Que é aquela pessoa que tem muito mais força agora, né? E que vai para a internet com o nítido intuito de avacalhar, de achincalhar, de falar bobagem, de criticar. Então, se o gestor do lado de lá não está preparado psicologicamente para receber duras críticas, por exemplo, em relação a um ato que praticou ou a um produto que lançou, né, ele vai ter sérios problemas, inclusive psíquicos. Ele tem que estar treinado psicologicamente para fazer essa blindagem. E o que a gente tem falado, que já foi citado aqui? Hoje em dia na internet é tudo muito rápido e o tratamento vem sendo cada vez mais personalíssimo. As empresas que estão saindo na frente são aquelas que dão um tratamento personalizado. O Carlão fez uma crítica lá, algum tempo depois, alguém da companhia já liga: seu Carlão, eu vi aqui que o seu comentário, qual foi o momento que o nosso produto não te atendeu, como é que nós poderemos satisfazer aos seus anseios. Isso hoje em dia é uma comunicação eficaz. É o cidadão que está do lado de cada linha, é o consumidor, ser impactado por uma reação, por uma atitude proativa de uma companhia que às vezes é tão gigantesca que você nunca imagina receber um telefonema daquela pessoa ou daquela instituição. Vou te citar um exemplo clássico aqui. Eu nem sei se eu posso citar o nome, mas eu vou falar porque acho que estamos num ambiente informal. Eu recebi outro dia, com extrema satisfação, e continuo recebendo, e-mails do Visa Concierge, como se não bastasse, o atendente do Visa me ligou. Sim. Seu Luiz Gustavo, o senhor está tudo bem na pandemia? Tem alguém com problema de saúde na sua família? Nós estamos te mandando um e-mail hoje com links de séries para o senhor assistir no Netflix, com lugares, com museus que o senhor pode visitar de forma virtual. Ainda que seja uma informação que eu não vá consumir na íntegra, que pode ser um consumo parcial, o gesto de me ligar e preocupar se tem algo acontecendo na minha família, se eu vou te dar algo que você não me pediu, mas em seu benefício eu estou lhe ofertando, isso é muito impactante, isso é fidelização de marca. E a gente fica extremamente feliz, porque hoje em dia tudo é máquina. Você liga no banco, você tem que falar com uma máquina, né? Sim. Você liga em qualquer lugar, é tudo duplo. Os relacionamentos humanos estão ficando cada vez mais distantes em detrimento da tecnologia. E quando você é impactado com o caminho reverso, com o caminho que te impacta, de uma empresa que te liga para te chamar pelo nome e para te dar algo que você não pediu, mas que é de absoluta relevância e foi criada agora na pandemia, né? Eu achei essa, por exemplo, uma estratégia genial em tempos de quarentena. A gente teve uma situação, né, que a gente veio com a história das redes sociais, dizendo, né, a quantidade de amigos virtuais que você tem, mas nenhum realmente é aquele amigo que você pode contar, né? Então, a modificação, né, de você passar de uma quantidade de amigos gigantes para nenhum relacionamento direto, né? Então, e aí você tem essa transformação, você tem grupos de WhatsApp onde você coloca até 250 pessoas ao mesmo tempo, você se comunica com muitas pessoas, mas você acaba não se relacionando com nenhuma, né? Então, e agora você chega no momento da pandemia que te obrigou realmente a fazer isso, né? Você foi, né, tornou-se uma necessidade real, né? Ou seja... Esse negócio que o Luiz falou é muito interessante. Eu estava, semana passada, falando virtualmente com 888 propagandistas da Eurofarma, uma companhia da farmacêutica. O pessoal voltando em meio a essa pandemia. Então, o que é que eu posso falar para o médico? Eu falei, olha, fala para o médico ligar para o paciente. Não é? Pô, cara, eu gosto muito dos meus médicos. Eu tenho 4 médicos. Nenhum me ligou.
Olha só. Caramba, o médico, uma coisa tão pessoal, né, Luiz? Então, pois Carlão, é. cacete, pega o telefone. O meu médico tem que me ligar. A minha dentista, que eu vou lá há 30 anos, cacete, me liga. Pois é, eles estão se sentindo sozinhos e a gente está aqui também precisando deles. Vamos trocar, né, fazer essa relação, aproveitar, né, os meios de comunicação, né, possíveis aí, né? Pois é, esse negócio de comunicação, acho que nem ao céu e nem ao inferno, né? Porque todo mundo gosta de ser tratado como gente, né? E é uma questão, essa história do algoritmo, Opa. a gente está querendo, se de fato sou eu que estou querendo, ou se é o algoritmo que está querendo por mim. Essa é uma reflexão, e eu queria trazer dois exemplos dessa história que o Luiz também falou, aí e o Tejon deu o exemplo do médico, mas eu outro dia estava indo lá para o Rio Grande do Sul, né, quando fomos a nossa última viagem, foi lá para Não Me Toque, e eu uso o carro alugado da Localiza. E o carro deu um problema no meio do caminho e eu liguei lá para o 0800 lá da Localiza, fui atendido por uma moça, e ela me atendeu e beleza, resolveu o meu problema, trocou o carro foi um atendimento ótimo. Eu não acreditei, depois que eu voltei do Rio Grande do Sul, uma semana depois, a mesma senhora me ligou para perguntar se estava tudo certo. Eu falei, não é possível, não é assim, não é a Tô no mesma. Brasil, isso é Brasil. Eu falei, não é possível. Aquilo me faz ficar tão fã da Localiza que eu não troco a Localiza por nada, né? E outra coisa, outro exemplo foi no PMA do ano passado, lá o Tejon estava lá, inclusive eu gravei um Fala Carlão com o Tejon lá. Esse pessoal das frutas, verduras e legumes, eu falo que eles estão tão mais próximos do consumidor do que o povo da agricultura, do que o povo da pecuária. E eu conversando com o seu Zé, lá do Rei do Melão, o melão da Redinha, e o seu Zé mostrou para mim, tá vendo esse número aqui, Carlão? Tô vendo, tinha um número lá de como é que chama? Um código de barra e um número. Falou, o que foi isso? Ó, se você comer o meu melão e achar que ele não tá doce, você liga para esse telefone aqui, fala o número desse melão e a gente vai te mandar uma caixa de melão, um outro melão junto. Tejon, pode ou não pode um negócio desse? Pois é, maravilha isso tudo, né? Agora, tem uma coisa interessante que esses meios permitem, é database, né? Sim. É banco de dados segmentado, nicho e algoritmos. Então, isso tudo usado para o bem é um espetáculo. Isso usado para o mal é a maior arma tenebrosa, raivosa e odienta do planeta. Eu fiz um bom bate-papo sobre, se não me engano, chama LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que fala justamente sobre esse tema aí. Eu acho que o que eu tenho assim depreendido desses dias todos é que a gente vai passar o resto das nossas vidas aprendendo. E eu acho que essa é a maior qualidade que a gente pode assumir que a gente tem que aprender e desaprender todo dia. E a gente que, né, a capacidade principalmente de desaprender e aprender outras coisas. Eu acho que esse é uma mensagem que eu queria deixar, com uma coisa que eu vejo que vai fazer a diferença no mundo daqui para frente. Legal. Daí, para aproveitar aí, para a gente já indo para o final aí, fazer uma última pergunta para vocês aí. A gente tem se deparado, então, com algumas modificações aí na nossa comunicação, inclusive nos eventos, né, Carlão? Participar muitos eventos, né, Tejon? A gente tem muitas feiras e tal, e as feiras foram substituídas por eventos virtuais, né? A gente tem já feito aqui, inclusive no Notícias Agrícolas, já temos feito alguns eventos
virtuais também, que tem ajudado a comunicação a ser transferida. Mas ela não substitui, né? Ela é mais um exemplo de né? De soma, né? A gente ainda vai buscar cada vez mais a relação pessoal, a relação direta pessoal, né? Mas não deixa de existir esse ensinamento que ficou aqui agora, né? A gente ter também a comunicação digital somada a esses eventos presenciais. O que você acha, Tejon? Sem dúvida. Acho que uma vez eu estudava o futuro do papel, né, na comunicação. Isso já foi há 20 anos atrás, esse estudo. E a gente concluía que o futuro do papel na comunicação era um papel nobre. O que não era nobre seria digital. Então, acho que nós vamos assistir muito isso. Os eventos dos relacionamentos pessoais, eles serão nobres. Tem um monte de coisa que você pode estar tratando no mundo digital e que não deveria ocupar, inclusive, o foco, né? Porque a gente vê que a vida é curta, por mais que você vive, a vida é curta. Então, o foco que você coloca naquele lugar presencial, ele tem que ser intenso. E aí tem muita gente que nunca está onde está. Está lá, mas não está lá porque está com a cabeça no céu. Então, nós vamos ver uma valorização do tempo, uma valorização do timing. E o mundo será, sem dúvida alguma, o mundo do E. A Jato, dando outro exemplo, foi cancelada, a AgriShow, está fazendo um evento dela, também com essa ideia muito boa de semipresencial, e ela está vendendo máquinas num nível igual ou melhor do que estaria vendendo lá na AgriShow. Ou seja, nós vamos para uma inteligência do E, da conexão, da valorização do tempo, e sem dúvida, coisas simples, elas serão totalmente tratadas digitalmente. O momento do encontro, eu vou para uma reunião pessoal em Nova York, porque é realmente importante estar nessa reunião pessoal de Nova York. Legal. E aí, Carlão, o que você acha disso? Eu acho que cada vez mais a gente talvez tenhamos acordado para dar valor àquilo que é a única coisa que nós temos na vida, que é o tempo presente, ou seja, o aqui e o agora, né? O Tejon falou muito bem, a gente tem muitas vezes que o cidadão parece que está em qualquer lugar, menos aonde ele realmente está. Então, eu queria trazer, essa é uma mensagem antiga, mas eu acho que vale a pena a gente revisitar. Está lá na Bíblia que diz o seguinte, que a cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, estejamos presentes, né, porque o único lugar que existe é agora, o presente. O passado não existe mais e o futuro sequer chegou e a gente não sabe sequer se ele existirá. Então, o presente é a hora. Perfeito. E eu fico muito agradecido por estar aqui presente com vocês e podendo aprender tanto aí com o Luiz e com o Tejon. Nós é que agradecemos a sua presença. E aí, Luiz Gustavo, como é que o que você acrescenta aí nesse debate? Eu acho assim, a comunicação, o momento que a gente está vivendo, eu acho que cada vez mais a nossa comunicação será segmentada para determinado público que interessa para o gestor. Eu acho que vai haver assim, um foco das empresas naquele consumidor que de fato interessa para ele. E isso, como já foi falado aqui pelo Tejon, o banco de dados te permite essa prerrogativa, te permite essa personalidade, essa possibilidade, e nós vamos ter também cada vez mais uma comunicação personalizada. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente imagina comunicação de massa, né? Sim. Mas ela cada vez mais tem sido individualizada. Então, pegando o exemplo do Tejon, que manifestou aí o encontro dele lá em Nova York, no momento em que ele comprar o bilhete aéreo dele, a companhia já vai saber o lugar que ele gosta de sentar no avião, se ele tem alguma restrição alimentar, ele vai chegar no hotel, já vai ter lá o travesseiro com pena de ganso para ele, o prato que ele gosta de comer, e tudo isso é interatividade com o meio virtual, que se fomenta, que se autoalimenta por meio dos dados que deixamos, por meio das pegadas digitais que vamos deixando por todos os lugares por onde passamos. Mas o que nos difere mesmo do mundo, que eu acho sensacional no Brasil, e isso que nos confere o título de celeiro do planeta, né? Primeiro, essa enorme capacidade agrícola que nós temos com essas terras agricultáveis aí, que temos no nosso país.
E segundo, é o nosso calor humano, que eu acho que essa que é uma grande diferença em relação ao restante do mundo. O brasileiro, tradicionalmente, ele é acolhedor, ele gosta do afeto, ele gosta de interagir, de abraçar, de conversar. E eu, nessa pandemia, por exemplo, eu tenho feito um exercício como tem sido bom para mim, sabe? Eu me propus a ligar para um, dois amigos diariamente, pessoas que eu não falava há anos. Eu falei, olha, eu estou te ligando para saber como é que você está, como é que está a sua família, e a sua esposa e seus filhos. Me conta aí como é que você está se virando na pandemia. E isso tem sido tão bom, sabe? Porque eu estou percebendo assim, falei, puxa vida, aonde estavam essas pessoas? E onde eu estava no meio da correria que eu vivia? Por que que hoje eu vejo aquilo que o coronavírus só agora está me permitindo ver? Por que que eu não via antes? Por que que eu não fazia isso antes, né? Então, digamos que na minha comunicação interna, eu fechei para balanço, sabe? E eu quero sair dessa pandemia melhor do que eu entrei. Maravilha, legal. Bem, amigos, aí chegando ao final aí do nosso debate, da nossa aula de comunicação com esses três feras aqui, deixo aí mais um espaço para que vocês possam aí dar um último recado aí para os nossos internautas, para o nosso empresariado. Qual é a lição que fica, então, final, Tejon? Aprender, 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 é isso? Sem dúvida. O Carlão coloca bem. O mundo é imperfeito, o planeta é imperfeito. Nós vivemos numa máquina imperfeita. Então, o objetivo da vida é aperfeiçoar a imperfeição. Quando você compreende isso, você fica feliz. E queria deixar aqui um recado para nós todos, bem colocado aí, dessa coisa do calor humano. Nós temos que enfrentar, superar esse momento. E tem o sonho, né? O sonho é onde a gente pode chegar, e é imenso onde nós podemos chegar. A esperança é a gente pode efetivamente chegar lá, não é só o sonho, e tem a liderança. Então é uma hora muito importante da liderança. Liderança é o caminho que vai nos transportar a esse pós-Covid-19. Que as lideranças brasileiras se reúnam e, pelo amor de Deus, pare com o ódio. Para com o ódio, para com a raiva. O ódio e a raiva é o maior veneno que nós poderíamos destilar nesse país. Este país não é um país de ódio e de raiva. Senhores líderes, falando, o Luiz falou dos haters, né? Podemos lançar uma campanha aqui, Stop Rating, né? Pare com o ódio, porque, olha, quando o ódio vem de cima, a galera de baixo também desaba. Vamos parar com o ódio e vamos liderar o país. Legal. Carlão, seu recado aí para os nossos amigos, os internautas, para os nossos amigos empresários. Vamos aprender mais, então? Olha, esse negócio é o seguinte, outro dia um amigo meu, e a gente tem falado muito, aliás, falado pouco, eu acho que a gente tem digitado muito, usado muita mensagem, e outro dia um amigo meu me ligou, pegou o telefone e eu respondi a seguinte frase: Itamar, que era o Itamar Neto, lá presidente da Associação do Cenepol, falou, ele me ligou, eu falei, não é possível, me ligando, eu atendi o telefone e falei, Itamar, eu também te amo. É legal. Então, ele falou, como é que é? Eu falei, eu também te amo, porque fazer uma ligação, falar com as pessoas é o equivalente a uma declaração de amor. Então, eu quero sugerir para todo mundo, quando receber uma ligação, respondam exatamente dessa forma, eu também te amo, eu acho que isso vai ajudar aí, inclusive vai de encontro com a campanha do Tejon aí, Let's Loving, vamos parar de se odiar, Let's Loving, e eu te amo, eu amo vocês todos aí, muito obrigado pela participação, um forte abraço para vocês. Obrigado, Carlão. Luiz Gustavo, aí o seu recado final é para os nossos amigos. Eu quero agradecer, achei ótimo. Obrigado, Carlão, Daniel, Tejon, obrigado pela paciência, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente, sempre que pode, de alguma forma, acho que a democracia é isso, né? Sim. É a gente ouvir os demais e construir um jeito novo de pensar, uma forma de fortalecer as instituições. Eu acho que é importantíssimo que o empresariado, neste momento, tenha plena consciência de que estamos vivendo um momento duro, né? Isso não é eterno, isso vai passar. Acho que a mensagem para o nosso consumidor, para o brasileiro, precisa ser essa, né? As dificuldades serão superadas. Historicamente,
todas as grandes dificuldades da humanidade foram vencidas. Eu acredito, tenho feito as minhas orações diárias para que a ciência encontre a vacina para esse mal, e acho que esse momento que estamos todos reclusos em reflexão é um momento de crescimento, de amadurecimento, né? Acho que daqui a pouco tudo isso terá passado, as instituições sairão fortalecidas dessa situação ruim que estamos, o empresariado vai reabrir as portas com outros propósitos, e eu torço muito para que cada vez mais o ser humano esteja no centro de todas as discussões, né? Porque nessa correria pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, as instituições e nós mesmos, enquanto falhos que somos, nós esquecemos que o propósito maior é ver o semelhante, né? Enxergar o outro como a si mesmo. Só da gente fazer esse exercício, a gente já contribui muito para um mundo melhor. E essa história da ligação do eu te amo, essas palavras, a gente tem que acreditar sempre, como comunicadores que somos, no poder das palavras, né? A reciprocidade de uma mensagem dessa é incrível. Replicando essa mensagem, a gente faz um país e um mundo melhor. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado pela participação, obrigado a todos vocês. E aí a gente sai daqui de uma aula de comunicação para uma aula de esperança, né? Então, como olhar esse mundo de dificuldades com esperança e aproveitar isso para cada vez a gente ser melhor. Então, obrigado mais uma vez ao Luiz Gustavo, ao Carlão e ao Tejon por essa lição de esperança para todos os nossos internautas do Notícias Agrícolas e amigos da M Prado. Deixo aqui então com vocês essa mensagem de esperança. Fiquem ligados na gente. Nós temos muito mais informações, muito mais debates para a gente trazer aí para vocês, para que vocês possam se tornar cada vez melhores e possam transferir essa bondade, essa esperança, essa capacidade para todos que estão junto de vocês. Um grande abraço e até a próxima.